Um jovem ex-delinquente que vive uma vida difícil, com medo até da sua própria sombra, descobre que pode viajar no tempo depois de ser empurrado por alguém na frente de um trem. Assim, ele volta 12 anos no passado. Ele volta a ser um delinquente e se junta a uma das maiores gangues de delinquentes do Japão. Enquanto ele vai ter que pensar em um jeito de conseguir salvar a sua amada, que vai morrer em um acidente daqui a 12 anos no futuro. Bem, a grande maioria que acompanha o mundo dos animes sabe qual é esse anime, né? Tokyo Revengers é um anime que foi lançado em 2021, mas o mangá existe desde 2017, quando o anime saiu. Ele teve uma fama bem considerável até, pois a maioria dos animes que mexem com viagem no tempo, ou até mesmo filmes que mexem com esse mesmo assunto, eles sempre atraem pessoas por ser algo diferente e bem difícil de se trabalhar. Por mais que o anime tenha ganhado uma fama boa, muitas pessoas não preferem o anime, e sim o mangá. Por falar que ele não é muito melhor que o anime, mas bem, tá a fim de acompanhar a história desse anime aqui? Que vai ser algo maravilhoso de explicar. Se sim, se ajeite na sua cadeira e seja bem-vindo ao Observatório Nerd. No começo, a gente acompanha o nosso querido protagonista, que se chama Takemichi. Ele é um ex-delinquente que abandona sua cidade natal, depois de servir basicamente como escravo para valentões. Ele vive uma vida bem infeliz nessa cidade, e por mais que ele fosse um brigão na adolescência, ele tem até mesmo medo da própria sombra, pois no início do anime, vemos uns moleques valentões incomodarem outro, e quando notam a presença do Takemichi, ele basicamente não faz nada, e até mesmo quase apanha dos meninos, que estavam enchendo o saco dele. A gente acaba vendo algumas tarefas dele no dia a dia, e nessas tarefas, a gente acaba vendo alguns pensamentos do Takemichi, que ele acaba se perguntando como que ele acabou chegando aonde ele estava, e como ele acabou virando aquele Takemichi, que basicamente é um pobre coitado. Então no apartamento dele, ele acaba vendo uma reportagem de um acidente que tinha acontecido, e nessa reportagem ele acaba descobrindo que a Hinata Tachibana, que era sua namorada quando ele tinha 14 anos, tinha morrido num acidente. Ele acaba ficando abalado por causa disso, mesmo que ele não tenha ficado muito por conta dele já não se lembrar direito dela. E ele fica pensando e relembrando momentos que ele teve com ela, até que ele está prestes a pegar um trem e é empurrado por alguém que não conseguimos ver. E ele acaba caindo nos trilhos. E nesse momento, ele acaba pensando na Hinata. E quando ele se dá conta, ele está se lembrando de algumas meninas que estão falando para ele não decepcionar a Hinata, porque ela era super popular e também tinha uns meninos se perguntando por que ela gostava dele. Tudo bando de talarico, mas enfim. Então, o Takemichi acaba lembrando que esse foi o único momento que ele teve uma namorada, e que ele fazia parte de um grupo de delinquentes. Então ele acaba aparecendo num trem junto do grupo dele, e ele acha que tudo aquilo é um sonho, pois ele no corpo dele de 14 anos, e convenhamos, se isso acontecesse com qualquer um, a gente ia ficar meio assustado, né? Então ele acaba tendo um mini surto por causa disso. E os amigos dele acham que ele tá maluco por ficar se olhando e gritando, mas ele acaba dando uma desculpa e eles voltam a seguir o seu caminho. Então eles vão para uma lanchonete, no qual eles falam sobre um primo de um deles, que é o líder do terceiro ginásio de Shibuya, que se por acaso os alunos do terceiro ano se meterem com eles falam o nome dele. Nesse momento eles saem para puxar briga com alguns alunos do primeiro ano desse ginásio. E o Takemichi acaba lembrando do que iria acontecer com eles. E antes que o Takemichi conseguisse fazer os amigos dele saírem dali, os alunos do terceiro ano aparecem, pois ficaram sabendo que eles iam bater nos alunos do primeiro ano do ginásio deles. Mas eles estavam em excursão, então eles que foram no lugar deles acabam ficando com medo, então eles falam o nome do primo que eles tinham falado, que se chamava Masaru. Porém, nesse momento, a gente descobre que o primo dele não passava de um pau mandado dos caras, que fazia o cara de escravo basicamente, e depois de descobrir isso, eles tomam uma surra e acabam virando pau mandados dos caras também. Então quando eles estão indo embora, o Takemichi acaba se despedindo dos amigos dele e vai de encontro com a Hinata para poder vê-la.
Então quando ele a vê, ele acaba chorando de emoção e também acaba tendo que inventar uma desculpa por conta do choro. Ele acaba indo embora e ele encontra outro menino sendo atacado por outros valentões. E dessa vez ele não abaixa a cabeça e acaba metendo a porrada nesses caras. Então a gente descobre que o menino que o Takemichi salvava era na verdade o irmão da namorada dele. Eles conversam um pouco até que o Takemichi conta a verdade para ele, que ele tinha viajado no tempo e acaba alertando ele sobre o acidente. Então eles fazem uma promessa, falando que não deixariam a Hinata morrer, e como um gesto para realmente fechar uma promessa, eles apertam as mãos. E com isso o Takemichi volta para o futuro e acorda numa cama na enfermaria do metrô, e nesse momento descobrimos também que para rolar a viagem no tempo do Takemichi, ele precisa apertar a mão do irmão da Hinata, para que assim a viagem no tempo possa ser realizada. Quando ela acorda na enfermaria, ele descobre que quem o salvou foi o irmão da Hinata, que agora, depois do aviso do Takemichi, virou um policial, ou melhor, um detetive. E ela acaba explicando sobre a gangue que foi responsável pela morte da Hinata, que era a gangue Manji de Tóquio, ou como vocês conhecem, a Toman. Ele acaba falando dos dois líderes dela, o líder que era o Mike e o vice-líder que era o Kisaki. Então, juntos, os dois acabaram bolando um plano para tentar mudar o passado, para que assim a Hinata não morresse e para que eles conseguissem parar a Toman. Então novamente o Takemichi volta no passado e ele está no meio de uma luta num clube clandestino que aqueles valentões tinham, e ele é nocauteado, e além disso ele é amassado por aqueles valentões. E depois de provocar o cara e tomar uma surra, os caras vão embora. Ele novamente vai até a Hinata, que fala que está preocupada com ele por sempre ela ver ele e ele tá todo machucado. Então ele fala que sempre irá protegê-la, que faz ela ficar bem envergonhada. E faz o Takemichi também ficar envergonhado, já que eles são um casal, né? E um afeto de um homem por uma mulher acaba fazendo isso mesmo, sabe? Que basicamente faz ele quebrar o clima da conversa. No outro dia, o Takemichi acaba conversando com um grupo de amigos deles e planeja matar o valentão que estava escravizando eles. Isso Takemichi viu nos futuros, que seu amigo seria preso por matar o cara, então ele tenta impedir disso acontecer. Então nesse momento vai ter mais uma luta naquele clube. O Takemichi acaba desafiando o líder dos valentões mais uma vez, que por orgulho acaba aceitando. Então ele vai apanhando do valentão várias e várias vezes, mas ele nunca desiste e sempre está de pé de novo. O que faz o valentão ficar puto e ele pede o taco dele. Nesse momento, alguém com uma tatuagem na cabeça aparece e acabamos conhecendo Draken, o vice-líder da Toman naquela época. Depois dele, ele dá um chute na barriga do valentão, que quase vomita. Logo em seguida aparece Mike, que vai até o Takemichi e fala uma das frases mais incríveis do anime. Ele fala pro Takemichi que de agora em diante ele vai ser a puta dele. É literalmente isso, não teve nem censura, tá ligado? Super carinhoso essa frase, sim. E também ele desmaia o valentão com um chute e eles caem fora depois. Naquele momento o grupo do Takemichi fica feliz por não servirem mais aquele cara, e no outro dia o Takemichi acaba indo para a escola com a Hinata. E no meio da aula o Takemichi acaba lembrando sobre quem era o Mike, e como quem não quer nada, o Mike aparece no meio da aula para buscar o Takemichi. E também ele descobre que o Draken deu uma surra em todos os valentões do ginásio do Takemichi e fez o resto deitar no chão para eles passarem por cima. Os caras são um pouco foda, né? Poucas ideias, tá ligado? Então a Hinata aparece e bate no Mike para que ele deixasse o Takemichi em paz, porque ela achava que ele era o valentão que batia nele. Daí o Draken ameaça em bater nela, mas o Takemichi segura o Draken morrendo de medo, mas ele segura. Isso prova o porquê o Takemichi era diferente, e o Mike revela que ele era um cara de honra por proteger a namorada dele, mesmo sabendo que iria perder. E ele revela que não permite que batam em garotas. A Hinata se desculpa, pois ela descobre que o Mike não batia no Takemichi, e então os três seguem viagem. Enquanto eles andavam de bicicleta, ele fala pro Takemichi que agora ele fazia parte do bando, e se mexer com ele vão estar mexendo com o Mike. Então a gente vê que o Takemichi dormiu na casa da Hinata, e a mesma fala que ele tinha mudado bastante. Os dois sobem pro telhado, pois estava tendo uma queima de fogos. Então o Takemichi tenta segurar a mão da Hinata, mas ele acaba segurando a mão do irmão dela por acidente e acaba voltando no tempo novamente. Quando ele fala com a versão adulta do irmão da Hinata, que se chama Naoto, ele descobre que por causa do que aconteceu, o amigo dele não foi preso por matar aquele valentão, e sim que se tornou um membro importante da gangue da Toman.
Então os dois vão para casa dele, que estava uma bela bagunça e fedida pra caramba. Ele encontra o número do telefone do amigo dele, que se chama Aquinho. Os dois acabam marcando um encontro numa boate. E lá os dois se encontram depois de muitos anos, sem se falar. E o Aquinho revela que estava esperando por ele todo esse tempo. E nesse momento, os dois vão pro telhado do prédio e eles acabam conversando sobre o passado. E o Takemichi fala que o Aquinho, que agora estava muito bem de vida, tinha uma vida totalmente diferente da sua, e o Aquinho acaba perguntando para ele se o cara que estava com o Takemichi era um tira, e falou que nem precisava responder, porque estava na cara que ele era um tira. O Takemichi questiona como que ele sabe disso, e ele fala com que a gangue de Manji sabe dessas coisas, e nisso ele acaba revelando que foi ele o responsável por ter jogado o Takemichi nos trilhos do trem, que era para ter o matado, mas o Naoto acabou o salvando. E nisso ele fala que o Takemichi consegue voltar no passado, o que deixa o Takemichi espantado de como ele tinha descobrido isso. E ele pergunta pro Takemichi se era verdade ou ele estava louco. E o Takemichi fala que ele está louco, pois o antigo Aquinho não teria feito aquilo com ele, ou com qualquer outra pessoa. Então o Aquinho pergunta pro Takemichi desde quando as coisas tinham ficado daquele jeito. E o Takemichi fala para ele largar tomando. Ele revela que o Mike mudou completamente depois da morte do Draken. E nisso ele fala que o Draken não devia ter morrido e que morreu. Não era para ter morrido. Confuso, mas dá para entender. Assim o Aquinho sobe na beirada do prédio e antes que o Takemichi conseguisse impedir, ele acaba se jogando de lá. Depois disso se passa 2 semanas e o Takemichi pergunta pro Naoto se ele não deveria contar para Hinata a verdade. E ele disse que não, pois o mesmo tinha acreditado nele por interesse ao ocultismo, e ele fala que o único jeito de salvar Hinata era mudando a Toman, e o seu destino é antes do Takemichi voltar do tempo novamente. Ele acaba vendo uma notícia no jornal sobre a morte de um estudante que acabou sendo esfaqueado numa briga violenta em um estacionamento. E o Takemichi acaba achando aquilo tudo muito estranho, e se espanta que esse acontecimento vai ser daqui a 2 semanas, e ele acaba falando que o Aquinho fez o que fez por medo do novo vice-líder da Toman. E quando o Takemichi volta no tempo, ele aparece num lugar não muito interessante para se estar, em um relacionamento. Vamos dizer assim, interprete como quiser. E ao sair daquele lugar, ele encontra a Hinata, que acaba falando que ele tá muito esquisito nesses últimos dias, que ele tem sido frio com ela ultimamente, e o Takemichi percebe que ela tá bem magoada mesmo. E quando o Takemichi vai falar algo, o telefone toca e ele acaba indo para um templo chamado de Templo Musashi. E ele junto com a Hinata acaba indo para lá. E quando ele chega lá, todos os outros membros da Toman aparecem também e implicam um pouco com ele. E o Mike fica em cima de uma escada e acaba impondo tanto respeito que até o próprio Takemichi se assusta de tanto respeito que o Mike impôs naquele momento. Pois foi lá ele ficar um tempão que todos os outros membros ficaram em silêncio. E nesse momento, um dos membros da Toman explica o que está acontecendo. Um dos amigos do membro da Toman, chamado de Haruki, se meteu com uma gangue chamada Moebius e acabaram espancando ele e fazendo coisas horríveis com a namorada dele, ou seja, são um bando de animais covardes. E assim que ele descobriu isso, ele decidiu fazer uma guerra da Toman contra Moebius. Bem, na minha opinião, é bem justa essa decisão, e com isso todos decidem ir contra a Moebius e eles acabam indo embora logo depois. E depois o Takemichi decide seguir o Draken e o Mike, e ele acaba seguindo os dois por um tempo. Os dois vão para um hospital, onde está a menina que foi atacada, e o Draken e o Mike acabam pedindo desculpa pelo que aconteceu e vão embora do hospital. E antes deles se separarem, o Takemichi acaba duvidando que o Draken e o Mike teriam brigado no futuro, pelo menos não uma briga até a morte. Bem nesse momento, a gente acaba descobrindo o passado do Draken e do Mike. O Draken era filho de uma mulher trabalhadora, vamos dizer assim, que não se sabe se ela continua na casa de entretenimento ou se ela foi embora, mas as outras mulheres trabalhadoras cuidaram do Draken até ele ficar mais velho. E o Draken, quando criança, já lançou uma tatuagem na cabeça, e era uma tatuagem de dragão. E logo depois disso, ele vai se encontrar com alguns valentões que estavam procurando um menino, que tinha espancado diversos valentões por aí. E eles pedem pro Draken trazer esse menino até eles, para que eles possam dar uma lição nele. O Draken, com medo, acaba indo atrás desse menino, e ele encontra. E esse menino era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Mike. Os dois acabam conversando um pouco, e o Draken fala que os caras estavam procurando ele.
e o Mike pede pro Draken levá-lo até os valentões. E assim que ele chega lá, ele não dá nem tempo para os caras falar direito, que ele já espanca todo mundo ali. E depois disso, uma amizade imensa entre os dois acaba nascendo. Voltando pro presente, assim o Takemichi já está de volta no futuro. E junto com o Naoki, eles conversam com o antigo chefe da gangue Moebius, que sinceramente era uma versão do Takemichi, era um fracassado com medo da própria sombra. Mas diferente do Takemichi, esse daí merecia. Na verdade, merecia até pior. E os dois interrogam ele e descobrem que depois da luta que eles vão ter, a Toman vai ter vários conflitos internos, e o Takemichi, com medo desses conflitos sejam responsáveis pelo caminho que a Toman teve, decide fazer de tudo para impedir esse conflito. Assim o Takemichi suspeita que tem alguém fazendo o Mike ir contra o Draken, e ele acaba voltando de novo no tempo para acabar com a briga que vai acontecer. Assim ele corre para o armazém que estava a gangue e ele acaba falando para o Mike desistir dessa luta, que não valia a pena. Mas o Haruki acaba ficando puto e até bate no Takemichi. Mas antes mesmo do Takemichi tentar mais alguma coisa, os membros da Moebius aparecem e a luta começa. O Haruki decide lutar contra o líder, mas ele acaba apanhando bastante e desmaia. Mas o Mike diz que ele não perdeu e os membros da Moebius ficaram meio confusos com isso. E assim o líder da gangue Moebius perde com o chute do Mike que afunda o chão e ele desmaia. Os membros da Toman decidem erguer o cara, e antes que alguém pudesse fazer algo, o Haruki esfaqueia o cara, fazendo todo mundo ali ficar em choque, mas também tão rápido que ninguém pode fazer nada. A polícia acaba chegando ali e leva o Haruki preso. Assim eles fogem da polícia. No outro dia, uma amiga do Draken chamada Emma fala que o Draken e o Mike tiveram uma discussão, e com medo de ser aquela briga, o Takemichi corre para impedir. E ele encontra o Draken, que fala que a Toman vai acabar. O Takemichi, sem entender nada, vai atrás do Draken, que logo ao sair da casa encontra o Mike. E os dois acabam mandando umas indiretas, até que o Takemichi interrompe e fala para os dois não brigarem. E os dois começam a quebrar as coisas do Takemichi, que faz ele ficar muito puto com os dois. Assim os dois, depois de quebrarem as coisas, se perguntam quando aquilo aconteceu, que deixa o Takemichi mais puto ainda, e ele ataca o Mike, que desvia facilmente, e o Takemichi acaba caindo no saco de lixo, e ele levanta e continua gritando puto com os dois, falando que eles não respeitam as memórias dele. E então os amigos dele separam ele do Draken. Ele acaba tendo que tomar banho por conta que ele caiu no lixo, e os três acabam saindo para conversar. E assim a gente descobre o porquê dos dois ficarem meio bravos um com o outro, pois o Mike queria salvar o Haruki, que mesmo fazendo coisa errada, ele ainda queria fazê-lo ser inocente. E o Draken respeitava a decisão que Haruki tomou, fazendo os dois terem um desentendimento. E com os dois fazendo as pazes, o Takemichi acha que assim o Draken não irá morrer, pois o conflito entre eles acabou. Depois de um tempo, depois de uma tentativa de beijo do Takemichi e da Hinata ser interrompida por uma ligação, ele acaba sabendo que os caras da Toman estavam indo atrás do Mike, e mesmo que o Draken e o Mike tenham feito as pazes, alguns caras não aceitaram isso. O Takemichi fica em choque, pois isso significava que o conflito não tinha acabado. E ao sair correndo atrás do Draken, ele encontra o antigo valentão que escravizava eles, atrás do Draken querendo vingança. E o Takemichi acaba sendo pego por esses valentões, e ele é espancado por eles e amarrado. A Hinata acha ele e o Sol. Assim ela acaba se despedindo da Hinata depois de uma conversa bem bonita entre eles. E enquanto o Takemichi encontra um outro membro da Toman que explica sobre a moto do Haruki, um outro membro encontra o Draken, e logo depois disso, um cara surge de trás do Draken com um taco e tenta acertá-lo. E logo depois vemos o Takemichi e outro membro da gangue, que se chama Takashi, correndo atrás do Draken. Eles encontram um monte de gente desmaiada e veem o Draken lutando contra uma gangue inteira. Assim os dois decidem ajudar o Draken contra esses caras, mas antes mesmo deles lutarem, o Mike aparece e, ao perguntar para o membro da gangue traidor quem fez ele fazer essa cilada contra o Draken, aparece um outro cara, que é o líder provisório da Moebius. E ao Mike tentá-lo chutá-lo, o mesmo defende o seu chute, que deixa todo mundo espantado, pois ele foi o primeiro que conseguiu defender o chute do Mike, depois de muito tempo. E eles decidem fazer os 100 membros da Moebius e contra os 4 da Toman.
Mas para acabar com a alegria do líder da Moebius, aparece toda a Toman para ajudar. E assim uma briga intensa se inicia. Basicamente todo mundo se come na porrada nessa luta. E assim no meio dela, o Mike acaba conversando com um membro da Toman, que tinha iniciado aquilo tudo. E ele fala que ele não estava feliz com a prisão do Haruki. E ele disse que ele poderia bater nele à vontade até ficar satisfeito, pois ele não queria brigar com um amigo. E ele pede para ele voltar para a Toman. E logo depois, o Kiyomasa, que era o valentão que escravizava o Takemichi, passa do lado dele com a faca. E quando vemos, o Draken está no chão sangrando, mas ele não estava morto. Assim o Takemichi pega ele e o tira daquela briga. E no meio, a Hinata e a Ema aparecem, dizendo que tinham chamado uma ambulância. E no mesmo momento, os valentões que serviam o Kiyomasa aparecem para terminar o serviço. O Draken se levanta e pede pro Takemichi pegar a Ema e a Hinata e caírem fora dali. E fala que vai ficar tudo bem. E ele acaba gritando que deixa os três assustados. O Takemichi não iria embora. Ele estava cansado de fugir e que agora ele iria vingar a vida dele. E com isso o Draken fala que vai apostar 100 milhões no Takemichi. E com a tentativa de soco do Takemichi, o Kiyomasa acaba esfaqueando a mão dele. E ele tira a faca e tenta de novo, mas acaba não conseguindo acertar o soco. E ele acaba correndo para cima do Kiyomasa, e o Takemichi morde ele. E na sua cabeça, o Takemichi diz que não vai desistir da Hinata dessa vez. E isso deixa ele mais forte, e com essa força, ele tenta estrangular o Kiyomasa, e no fim o Kiyomasa acaba desmaiando. A Hinata e a Ema acabam saindo dali por ordem do Takemichi, e fica só ele e o Draken contra os outros valentões. E bem na hora que o Takemichi ia ser acertado, os amigos dele saem das moitas e batem nos valentões. E uma luta entre eles se inicia. A luta é vencida pelos amigos do Takemichi, o Draken, e o Draken é levado para o hospital. E a luta da Toman também acaba. O Draken acaba indo até o hospital, mas ele sai rápido, pois ele começa a chorar do lado de fora. O Takemichi, usando a roupa que lembra muito do Flamingo de One Piece, vai visitar o Draken no hospital. E ele acaba recebendo a roupa oficial da Toman, fazendo parte realmente dela agora. E no telhado do edifício, o Mike agradece por ter salvado a vida do Draken. Então ele dá um presente para a Hinata e aperta a mão do irmão dela, que comenta que o Takemichi deve adorar a perda de mãos. Ele volta para o futuro e vê que o Akinho estava vivo e tinha virado cabeleireiro. E também ela acaba descobrindo que a Hinata estava viva. Ele acaba indo atrás, indo até o apartamento dela junto com o irmão dela. E ele se encontra com ela, e sem conseguir segurar, acaba chorando muito. Os três conversam no apartamento dela, até que o irmão dela decide sair. Mas o Takemichi, por medo de ficar sozinho com a Hinata, faz os três irem juntos. Mas o irmão dela acaba sendo chamado, e os dois ficam sozinhos andando de carro. Aí ela acaba descobrindo que ele deu um fora na Hinata há 12 anos atrás. Ele acaba indo pro banheiro para lavar o rosto, assim ele encontra o mesmo cara que lutou contra o Mike no passado. E antes que pudesse fazer algo, um carro bate no carro da Hinata, a matando novamente. O motorista era o Akinho, que fala que mesmo tendo seguido outro caminho, ele ainda tinha virado um dos soldados do Kisaki, que fez isso por medo dele. E o Takemichi entra novamente no carro e abraça a Hinata, falando que a amava e que sempre iria amar ela. E assim ela joga ele para fora do carro, pois não queria que ele morresse. E o carro explode, matando ela de vez agora. Enfurecido, Takemichi jura que vai chegar ao topo da Toman para parar esse ciclo de uma vez por todas. O funeral acontece, sinceramente, gente, essa cena foi triste demais. E sabendo que a Toman virando maligna não foi o real motivo pela morte da Hinata, ele decide acabar com a Toman, para que o Kisaki não chegue ao topo. Em um dia, o irmão da Hinata chama o Takemichi e ele traz um prisioneiro com ele. O prisioneiro era o próprio Draken, que estava no corredor da morte. E ao Takemichi pergunta o porquê ele matou alguém. O Draken diz que não se arrepende do que fez, e diz que foi culpa dele a Toman ter virado o que virou, pois ele não conseguiu impedir ele. Descobrimos que foi o Kisaki que fez a Toman virar o que virou. E foi ele que manipulou tudo, e também ele que matou a Hinata todas as vezes. E antes de sair, o Draken avisa pro Takemichi sair de Tóquio e fala que o Kisaki quer roubar tudo o que é do Mike. E no flashback vimos que o Draken também estava seguindo ordens do Kisaki e decide parar o Kisaki. Ele volta no tempo novamente e dessa vez ele estava no banho de espuma com o Mike
Isso mesmo que você ouviu. E no final do episódio vemos o Mike falar que ele iria nomear o novo capitão da terceira divisão. Bem, gente, esse foi o recap dos 13 primeiros episódios do anime. Vai ter a segunda parte, terminando a primeira temporada. Então, caso você tenha gostado, deixa o like para nos ajudar e se inscreva no botão abaixo. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos do canal. Esse vídeo deu um trabalho enorme para fazer, além do tempo de edição e o tempo de roteiro. Tivemos vários contratempos também. E bem, espero que vocês tenham gostado, e isso é algo bem diferenciado, né, que nós estamos trazendo. Caso vocês queiram pedidos de filmes, animes, séries ou desenhos até, e jogos, deixem aqui nos comentários, vamos ler todos. Beijo para todos vocês e até mais, meus nerds. Fiquem com Deus e tchau, tchau.